Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Aline e esse aqui é o canal Tratando Vidas, tá bom, gente? Um canal onde todo mundo é bem-vindo, independente da sua religião, da sua cultura. Aqui é um espaço para a gente ser tratado e eu me incluo nisso porque eu também sou tratada aqui nesse canal, tá bom? Hoje eu já tinha me preparado para trazer aqui o meu depoimento falando sobre violência obstétrica, porque eu me lembro que no vídeo que eu contei de quando eu questionei a Deus dentro do hospital, eu devo colocar aqui nos cards e também aqui na descrição desse vídeo, se você ainda não assistiu, lá eu dou um certo spoiler do trauma que eu passei no parto do meu filho. E eu iria trazer esse assunto que eu considero muito importante aqui para o canal para falar com mulheres que também foram vítimas de violência obstétrica e também do meu processo de cura de tudo isso. Mas o Senhor me direcionou para outra coisa totalmente diferente. Como eu sempre falo, esse espaço aqui não é meu, então é o Senhor que conduz esse espaço, eu sou somente uma funcionária aqui. Então tá aqui a minha Bíblia. O Senhor me deu uma palavra para trazer aqui hoje e eu vim compartilhá-la aqui com vocês, lembrando que é uma palavra para mim também, porque eu também estou sendo tratada aqui, tá bom, gente? E a palavra que Deus me deu nessa manhã é um pouco antes de eu vir aqui gravar o vídeo, que, como eu falei, ia falar sobre outro assunto. Tá lá no livro de Gênesis, eu vou botar o versículo aqui, tá bom, gente? Porque, desculpa, eu entendo que muita gente não tem Bíblia, muita gente, né? Então eu vou botar o versículo aqui para vocês me acompanharem na leitura, tá bom? Tá lá em Gênesis, no capítulo 22. Eu vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 2, tá bom? Diz assim, o título: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. São esses dois versículos, tá bom, gente? Deus me deu essa palavra para trazer pra gente aqui hoje, né, pro nosso coração. E eu tava me lembrando, né, palestrando com Deus agora de manhã, eu tava me lembrando de uma conversa que eu tive com meu esposo esses dias, e a gente falava sobre gratidão. A gente falava sobre gratidão, né? A gente estava conversando e a gente estava se lembrando que quantas coisas Deus fez na nossa vida esse ano, quantos milagres Deus operou. Deus operou na área da saúde, Deus operou na área financeira, operou também na área espiritual, operou na área material. Então foram muitos milagres que Deus operou esse ano. E a gente conversando, né? E eu tava pensando, assim, tava me sentindo envergonhada do quanto a gente só reclama, do quanto a gente só pede, do quanto 80%, 90% da nossa oração é só pedindo. A gente não tira 10, 20 minutos para agradecer pelo fôlego, para agradecer pelo alimento, para agradecer pelas vestes, para agradecer pela saúde. A gente não agradece. E hoje, quando eu acordei que Deus me deu essa palavra, Deus estava falando comigo sobre sacrifício. Porque se você for reparar o sistema desse mundo, tudo que você vai conseguir nesse mundo, você precisa dar algo em troca. Se você vai no mercado, para você trazer o arroz e o feijão para casa, você tem que dar o dinheiro, você tem que deixar o teu dinheiro lá. Para você ganhar o teu dinheiro, você tem que deixar o teu trabalho lá, né? Eu, por exemplo, trabalho com artesanato, então eu tenho que fazer meu artesanato para as pessoas poderem me pagar. Então eu estou dando algo para receber algo em troca. Se você vai participar do programa de fidelidade do cartão de crédito, que você ganha pontos, né? Eu acredito que algum de vocês já participaram disso. Você tem que assinar uma fidelidade com aquele cartão. Você tem que fazer compras naquele cartão para que eles te deem pontos, para que depois, quando você tiver uma quantidade de pontos, você possa trocar esses pontos por viagens, por eletrodomésticos, etc e tal, tá? Se vocês sabem disso, coloca aqui nos comentários para mim saber.
Então, a nossa terra, né, o nosso sistema capitalista gira em torno disso, do dinheiro. Você tem que ter um dinheiro para comprar um remédio, você tem que pagar para você poder ir no cinema, você tem que pagar para você pegar um avião, você tem que pagar um pedágio para poder andar com o seu carro. Então, tudo você tem que dar algo em troca, né? E isso é errado? Não, porque eu acho que quando a gente paga por aquilo, a gente valoriza mais, né? A gente vê que a escola pública, o serviço de saúde, muitas vezes é sucateado pelas próprias pessoas, né? Quantas escolas públicas são pichadas, são quebradas, os banheiros são quebrados, são riscados. Por quê? Porque os filhos, as pessoas que estudam ali não pagam para estudar ali, porque se pagassem não fariam isso. Porque numa escola particular, se você quebrar alguma coisa, você tem que pagar. Agora, como é público, as pessoas se acham no direito de depredar aquilo, praças. Então, a gente pagar as coisas faz com que a gente dê mais valor àquilo, com que a gente tenha mais apreço por aquilo. Por quê? Porque aquilo custou um preço. E a gente vê hoje em dia que a gente só quer ter, a gente só quer ganhar, mas a gente não quer sacrificar. A gente não quer sacrificar para poder obter nada. A gente quer tudo assim, ó, de mão beijada. Eu estava conversando com meu pai ontem, eu estava falando com meu pai, tá falando, pai, as pessoas estão achando que Deus é algum gênio da lâmpada, lá da história do Aladim, lá da história do sultão, que você encontrava a lâmpada, esfregava a lâmpada e fazia seus 3 desejos. Não, Deus, ele não é nenhum gênio da lâmpada. Ele não é nenhum servo da gente. Deus, ele é Deus. Ele é Senhor. Gente, toda essa terra, ela faz um movimento de rotação, de translação. Ela gira em torno dela mesma e gira em torno do Sol. Quem é que sustenta isso tudo? Quem é que mantém o seu coração batendo enquanto você está dormindo? É Deus, tudo isso é Deus. Quem é que dá ordem às árvores para produzir oxigênio que eu e que você respiramos? É Deus. Então Deus, ele não é servo de ninguém, ele é Senhor. Sabe? E essa palavra vem de encontro ao nosso ego, confronta o nosso ego. Porque Deus prometeu um filho a Abraão e depois de muito tempo para Abraão, porque para Deus houve um tempo determinado. Deus foi lá e deu a Abraão um filho. Mas aí, peraí, Deus vai lá e chega para Abraão e tenta Abraão. Essa palavra de tentar não está falando de tentar, de ficar tentando a pessoa, está falando de provar, de saber quem é você, quem sou eu. Aí Deus vai lá e fala para ele assim, Abraão, pega o filho que você ama e sacrifica ele para mim. E quantas vezes Deus manda a gente sacrificar e a gente não quer? Quantas vezes Deus chega pra gente e fala assim, abre mão do que está me atrapalhando de ter comunhão contigo. Abre mão daquilo que está interferindo você de ouvir a minha voz. Abre mão da tua ganância. Abre mão do teu olhar materialista. Abre mão muitas das vezes até do seu trabalho. Ou até mesmo de um sonho que vai levar você para a ruína. Porque tem sonho, gente, que se não está de acordo com a vontade de Deus, aquele sonho não vai fazer bem pra gente. Então tem horas que Deus vai te mandar abrir mão daquilo. Só que a gente não quer abrir mão. A gente não quer abrir mão por algo maior. Só que aqui fala de um homem que foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, ele tinha uma amizade com Deus. E quando eu falo de amizade, falo de intimidade. Porque quanto mais íntimo você é de alguém, mais você confia naquela pessoa. Por exemplo, eu estou lá no calçadão de Campo Grande, por exemplo, que eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu estou lá no calçadão de Campo Grande. Eu não vou esbarrar numa pessoa e já vou chamar ela para vir aqui na minha casa. Agora, se eu começar a ter uma amizade, uma afinidade, uma intimidade com aquela pessoa, daqui a pouco a gente vai trocar telefone, daqui a pouco ela vai vir na minha casa, daqui a pouco eu vou na casa dela, daqui a pouco ela vai conhecer os meus filhos, daqui a pouco a gente vai estar marcando uma viagem junto. Então, isso é relação estreita de intimidade. E Abraão tinha isso com Deus. Ele tinha uma relação de intimidade com Deus. E quanto mais íntimo de Deus a gente se torna, né? Quanto mais a gente estreita as nossas relações com Deus, mais a gente confia nele, né? Por que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Essa palavra ouvir fala de obedecer. Quanto mais a gente lê a Bíblia e obedece a Bíblia, mais a gente conhece Deus. E quanto mais você conhece Deus, mais íntimo dele você fica,
né? Eu tô aqui do outro lado da tela, mas se a gente conversasse, batesse um papo, tomasse um café, diariamente a gente estivesse conversando, a gente ia estreitar nossos laços. E isso ia fazer com que você confiasse em mim. Então, da mesma forma com Deus, Abraão tinha um relacionamento estreito de intimidade com Deus, ao ponto de o próprio Deus chamá-lo de amigo, né? Então isso fez com que ele confiasse em Deus, apesar de ser um filho da promessa, um filho que ele gerou já velho, ele confiou que o que Deus estava fazendo era o melhor. Então, se Deus me pedir para sacrificar algo, ou pedir a você que sacrifique algo, entenda que o que Ele está pedindo é para algo maior, é para algo melhor, né? Por isso que vem a palavra que se você quiser ganhar, você vai ter que perder. Aquele que quiser ganhar a vida, precisará perder a vida. Precisará desagradar o mundo para agradar a Deus. Para quê? Para ter uma eternidade com Ele. Então, foi essa palavra que Deus me deu para chamar nossa atenção acerca de sacrifício, da gente se perguntar o que Deus quer de mim, o que Ele tem para mim, né? E parar de reclamar, para evitar reclamar e só pedir. Deus, Ele não é mercado, Ele não é gênio da lâmpada, Ele é Deus, Ele é Senhor. E nós sem Ele não vivemos, mas Ele sem a gente continua sendo Deus, tá bom, gente? Então, que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida. Estamos aqui sendo tratados juntos. Como eu sempre falo, se eu falo algo aqui no canal, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque nós estamos sendo tratados juntos, tá bom? Se Deus falou com você aí, também falou comigo aqui, tá bom, gente? Eu espero que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até o próximo vídeo.